Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a segunda aula do nosso curso de assistente administrativo. Nós vamos estar falando sobre a hierarquia administrativa. Tá? Como o próprio nome fala, né? Seria seguir a regra, né? A hierarquia da empresa. Então vamos lá, eu estou com a apostila de vocês aberta aqui. Eu começo a apostila assim. A hierarquia é um modelo de organização administrativa vertical, constituído por dois ou mais órgãos e agentes com atribuições comuns, ligados por um vínculo jurídico que confere ao superior ao poder de direção e impõe aos subalternos o dever de obediência. É o tipo de relacionamento interorgânico que caracteriza a burocracia. O modelo hierárquico caracteriza pelos seguintes aspectos: existência de um vínculo entre dois ou mais órgãos e agentes administrativos. Para haver hierarquia, é indispensável que exista pelo menos dois órgãos administrativos ou um órgão e um agente superior e subalterno. Comunidade de atribuições entre elementos da hierarquia, né? Na hierarquia é indispensável que tanto o superior como o subalterno atuem na processuação das atribuições comuns. Então, os dois têm que estar trabalhando nas atribuições do dia a dia, né? Vínculo jurídico constituído pelo poder de direção e pelo dever de obediência entre superior e subalterno a um vínculo jurídico típico, chamado de relação hierárquica. A principal distinção de modalidade de hierarquia é a que distingue entre hierarquia interna e hierarquia externa. O que é a hierarquia interna? É um modelo de organização da administração que tem por âmbito natural o serviço público. Consiste a hierarquia interna no modelo em que se torna a estrutura vertical como diretriz, para estabelecer a ordem, né? O ordenamento das atividades em que o serviço se traduz. A hierarquia interna é uma hierarquia de agentes. Não está em causa diretamente o exercício da competência de uma pessoa coletiva pública, mas o desempenho regular das tarefas de um serviço público. Prossecução de atividades, portanto, e não prática de atos jurídicos. A hierarquia interna vem a ser, pois, aquele modelo vertical de organização interna nos serviços públicos que assenta a diferenciação entre superiores e subalternos. Já a hierarquia externa, né, vamos falar dela agora, toma a estrutura vertical como diretriz, mas desta feita para estabelecer a ordem, né, dos poderes jurídicos em que a competência consiste. A hierarquia externa é uma hierarquia de órgãos. Os vínculos de superioridade e subordinação estabelecem-se entre órgãos da administração. Já não está em causa a discussão do trabalho entre agentes, mas a repartição das competências entre aqueles a quem está confiando o poder de tomar decisões em nome das pessoas coletivas. A palavra subalterno pode até soar estranho aos nossos ouvidos, como sendo uma palavra de menosprezo, né? Subalterno, uma pessoa abaixo, mas de forma alguma. Porque quando falamos subalterno, nada mais é uma pessoa que trabalha sob ordens de outra, ou seja, um empregado, criado, servente, servidor, funcionário, trabalhador, colaborador, contratado e operário. Eu, particularmente, uso muito a palavra colaborador. Eu acho, apesar de eu ter colocado aqui para vocês subalterno, tá? Eu prefiro a palavra colaborador. Não podemos confundir subalternos com submisso, porque a palavra submissão representa alguém humilhado e derrotado, e que está em um lugar ou posição inferior. No caso aí, quando a gente fala nos subalternos, né, está só indicando que tem uma pessoa acima da gente, e nós recebemos ordem. Ok? Podemos usar como exemplo de subalterno, que tem autoridade ou graduação inferior a outro. Já para a palavra submisso, podemos usar o exemplo. Ele era submisso à sua namorada. Parecia um cãozinho na coleira. Para quem já não ouviu essas frases desse tipo, né?
Aí aqui ó, tem um exemplo de hierarquia, por exemplo, aqui vamos dizer é um diretor, aqui vamos pegar aqui coordenadores, coordenador de vendas, coordenador financeiro, tá? Ou por exemplo, aqui você tem um diretor, aqui você tem um coordenador de curso de idiomas, e aqui você tem um coordenador de tecnologia, tá? Que coordena 2 professores que têm seus auxiliares, tá? Coordena 2 professores e tem seus auxiliares, tá? Vai depender do que, da forma que é feita a estrutura da empresa, né? Mas vamos lá. Diferença entre cargo e função. Embora sejam conceitos distintos, o uso do termo cargo e função ainda pode gerar algumas dúvidas. Por isso, nessa etapa do curso, vamos deixar claro o que é cargo e o que é função. Qual a diferença entre cargo e função e qual a importância dessa distinção para os planos de cargos e salários. Definir o que é cargo, o que é função, acaba confundindo não apenas quem está na frente da empresa, mas quem irá ser contratado também. Muitas vezes, a responsável pelo setor peca usando de forma incorreta tais nomenclaturas, o que acaba por interferir no salário, nas atividades realizadas e também em como o funcionário se comportará. Por isso, você precisa ter em mente nitidamente e claramente o que tais atribuições se referem. Eles possuem objetivos diferentes e, consequentemente, atuam de forma distinta na empresa. Saber diferenciá-los é de sua obrigação, visto que uma informação errada gera sérios questionamentos lá na frente. Isso é em todo lugar, né? Por exemplo, você já deve ter... Alguém já deve ter ouvido falar, nossa, eu fui contratado para fazer isso, mas faço Y. Eu fui contratado para fazer X, faço W. Então a gente ouve muito isso, né? Então vamos lá. Então vamos aprender o que é cargo e função. Cargo. Tá? O cargo vem a ser a posição que a pessoa ocupa dentro de uma empresa ou de ambiente de trabalho e que vem assinalado na sua carteira na hora da contratação. Aí o exemplo de cargos. Um agente administrativo, auxiliar administrativo, empregado doméstico, secretário, presidente. Tá? Isso então são cargos. Já a função, o que seria a função? É aquilo que você vai fazer. Tá? A função é o conjunto de tarefas e responsabilidades que vem junto com o cargo. Podemos variar de um período de tempo. É aquele que o empregado ou funcionário realmente efetivamente realiza, né? Então, por exemplo, exemplo de função? Atender o telefone, contratar fornecedores, redigir contratos, limpar a casa, atender telefonemas, agendar horários. Por exemplo, no caso da secretária, tá, tem atender ao telefone, agendar horários, né, atender o telefonemas. Aqui eu até repetir, eu precisaria ter repetido. Então no caso aqui, nós estamos usando, no caso aqui, o caso da secretária, né? Então vamos colocar aqui, está repetindo aqui, mas vamos deixar repetido. Eu só estou realçando aqui só para a gente tá aí. Aí já por exemplo, empregada doméstica. Seria o que eu limpar a casa. O auxiliar administrativo. Aí já começa. Tratar fornecedores. Igual ali, pessoal, eu coloquei presidente, né? Seria o presidente de uma empresa. Ele não é só mandar, não. Tá? Ele tem que saber fazer também. Tá? Independente do cargo que ele está ocupando, ele precisa
Por que eu falo que sempre alguém superior precisa saber o que ele está fazendo? Como que eu vou chamar a atenção de alguém, sendo que eu não sei como faz o trabalho? Né? Então é complicado. Agora aqui nós vamos falar de plano de carreira e salários. Usar a relação de cargo e função é importante na formação do plano de carreira e salários, pois garante a transparência e a justiça dos valores pagos ao colaborador. Isso acontece por meio de uma das etapas mais fundamentais deste projeto, a avaliação de cargo ou função. Nesta etapa, ocorre a leitura da complexidade e das responsabilidades de cada um dos cargos ou função. O uso de um ou outro é uma definição feita no planejamento do projeto, e são feitas as comparações da importância relativa entre eles. A função é uma escala de classificação, conhecida como ranking, em que se estabelece a distinção dos valores pagos graças à sua avaliação. Quando bem estruturado e comunicado aos empregados, esse ranking reduz aquela famosa conversa de corredor, que o Zezinho ganha mais e faz coisa de menos importante que o Joãozinho. Mas daí a gente tem que evitar ao máximo, né? Porque isso fica desgastante. É algo desgastante dentro da empresa e que vai fazendo o clima ficar muito ruim. A análise lógica dos cargos e funções permite chegar de forma objetiva ao critério da escala. É importante ressaltar que existem metodologias para fazer a avaliação e o ranqueamento dos cargos e função, juntamente para que essa etapa seja justa. Fundamental quanto, que é quanto, tá? E qualitativamente, e não uma análise baseada em achismo. Aqui eu dei o exemplo de uma empresa, que é a Leme, usa em seus projetos de implantação de cargos e salários uma metodologia e um software para executar com máxima qualidade esta etapa. A descrição de função da avaliação de desempenho. No caso da avaliação de desempenho com foco em competência e insumo básico para um projeto realmente efetivo, é a descrição de função e não de cargo. O motivo é simples. Quando apresentamos anteriormente os conceitos de cargo e função, ficou claro que o cargo é genérico, né? E a função é específica. A partir da descrição de função serão extraídas informações que vão compor o instrumento da avaliação de desempenho com foco de competência, tais como competência técnica, responsabilidades e atribuições. Aí, com a informação da descrição de função, é possível avaliar qual é a qualidade de entrega do empregado em cada item. Por isso é importante que a descrição de função seja muito bem elaborada. Muitas ações correspondem da formatação desse documento e seus impactos podem ser recebidos de forma subsistemas, como no recrutamento e seleção, em que uma pesquisa salarial, a organização das atividades de um ou de vários setores em programas de integração e outros. Conceitos dos 5S, eu gosto muito disso, já vamos falar dele. O conceito de 5S possui uma base às 5 palavras japonesas cujas iniciais formam o nome do programa. As palavras são Seiri, Seito, Seizo, Seikitsu e Shitsuki, eu acho que é assim mesmo que fala, que migradas para o português formam traduzidas como censos, visando não descaracterizar a nomenclatura do programa. Então, censo de utilização, censo de organização, censo de limpeza, censo de saúde e higiene e censo de autodisciplina. Então vamos entender cada um deles. Veja agora os conceitos separadamente dos 5 S's. Seiri, senso de utilização. Significa utilizar materiais, ferramentas, equipamentos, dados e etc. Isso aqui é dados, são nomes de pessoas, isso mais.
com equilíbrio e bom senso, onde é realizado o descarte ou a recolocação de tudo aquilo considerado dispensável para a realização das atividades. O resultado da aplicação do senso de utilização são imediatamente evidenciados. Ganho de espaço, facilidade de limpeza e manutenção, melhor controle de estoque, redução de custos, preparação do ambiente para a aplicação dos demais conceitos de 5S. Já o Seiton, que é o senso de organização, pode ser interpretado com a importância de todas as coisas disponíveis de maneira que possam ser acessadas e utilizadas imediatamente. Para isso, devem-se fixar padrões e utilizar algumas ferramentas bem simples como painéis, etiquetas e estantes. Então, por exemplo, tem coisa que a gente não pode deixar passar, né? Então, tem que ser feito rapidamente. Então a gente deixa essas ferramentas aí, em painéis, etiquetas, para ficar mais fácil de a gente entender, né? Porque tudo deve estar bem próximo ao local de uso e cada objeto deve ter seu local específico. Podemos identificar como resultado do senso de organização a economia de tempo, a facilidade na localização das ferramentas e a redução de pontos inseguros. Agora nós temos aí o senso, que é o senso de limpeza. A tradução para Seitsu, né, é limpeza. Este senso define a importância de eliminar a sujeira, resíduos ou mesmo objetos estranhos ou desnecessários ao ambiente. Trata-se de manter o asseio do piso, armários, gavetas, estantes. O senso de limpeza pode ir além dos aspectos físicos. Abrangendo também o relacionamento pessoal, onde se preserva um ambiente de trabalho, onde impere a transparência, honestidade, franqueza e o respeito. A aplicação do senso de limpeza traz como resultado ambiente saudável e agradável, redução da possibilidade de acidentes, melhor conservação de ferramentas e equipamentos e melhoria do relacionamento interpessoal. Já o Seitsu é o senso de padronização e saúde. É traduzido na fixação de padrões de cores, formas, iluminação, localização, placas. Como abrange também o conceito de saúde, é importante que sejam verificados o estado dos banheiros, refeitórios, salas de trabalho, etc., a fim de que sejam identificados problemas que afetam a saúde dos colaboradores, como os problemas ergonômicos, né, de iluminação, ventilação e outros mais. Este senso tem como principal finalidade manter os 3 primeiros S: seleção, ordenação e limpeza, de forma que eles não se percam. Pode-se evidenciar como principais resultados da aplicação deste conceito: facilidade de localização e identificação dos objetos e ferramentas, equilíbrio físico e mental, melhoria das áreas comuns, banheiro, refeitório, etc., e melhoria nas condições de segurança. Tá? Isso tudo se falando do senso de padronização e saúde. Por exemplo, quando você compra uma franquia, tá? Você vai comprar uma franquia de X, né? Ou uma franquia de alimento, uma franquia de educação, ou até mesmo uma franquia de loja. E o que acontece? Eles mandam um manual de padronização. Já para as cores que você tem que pintar a parede da direita, as cores que você tem que pintar a parede da esquerda, como você tem que posicionar as mesas, isso tudo está no manual de padronização da franquia. Tá? Então isso é no nosso dia a dia. Tá? Então, por exemplo, se você tem vontade de empreender, então você tem que ficar muito atento a esses detalhes também. Por exemplo, você não pode chegar num lugar e não reparar o que está acontecendo ao redor. Aí isso tem muita gente disperso e deixa passar. Então isso tem que ser bem
como que eu vou falar? Você tem que ser bem claro, né, nos seus objetivos para que você consiga superar os medos, criar metas, que é muito importante. Então, mas vamos continuar aqui. O Shichizuki, senso de disciplina ou autodisciplina, a última etapa do programa 5S. É definida pelo cumprimento e comprometimento pessoal para com todas as etapas anteriores. Esse senso é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivíduo. Esta etapa estará sendo de fato executada quando os indivíduos passam a fazer o que precisam ser feito, mesmo quando não há vigilância, geralmente feita pela chefia, ou quando estende esses conceitos para a vida pessoal, demonstrando seu total envolvimento. Nós já vamos comentar disso. Diante de um ambiente autodisciplinado acerca dos princípios 5S, é possível que se tenha melhor qualidade, produtividade e segurança no trabalho, trabalho diário agradável, melhoria nas relações humanas, valorização do ser humano. Isso é imprescindível, pessoal. E hoje não se acha, raramente. Ainda mais, depois nós vamos dar um exemplo aí. Cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos. A convivência com os 5 sensos apresentados leva o indivíduo a compreender melhor o seu papel dentro de uma organização e as torna parte da pirâmide dos resultados alcançados, fazendo nascer a consciência de que é preciso ser disciplinado, mesmo quando não há cobranças. Os programas de qualidade têm auxiliado as empresas no processo de melhoria contínua dos produtos ou serviços, principalmente através de mudanças culturais, a fim de se obter a vantagem competitiva necessária que será colhida a curto, médio e longo prazo. 2 detalhes nesse texto aqui, desse pedacinho ao qual nós lemos. Tá? Nessa parte aqui, principalmente através da mudança cultural, a fim de se obter vantagem competitiva necessária. Aqui nós temos essa parte aqui, o indivíduo possa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vigilância, geralmente feita pela chefia. Então, por exemplo, a pessoa só trabalha quando o chefe está lá. Quando não trabalha, fica conversando, sai toda hora para tomar café, toda hora para ir no banheiro, sai para fora para fumar e fica um tempão. Tá? Então, isso são coisas que acontecem no dia a dia de qualquer empresa. Tá? Por quê? Por causa da empresa? Não, é porque as pessoas não têm consciência da necessidade. Tá? Aí aqui também fala, a convivência com os 5 sensos apresentados leva o indivíduo a compreender melhor o seu papel dentro de uma organização e o torna parte da pirâmide de resultados alcançados. Outro detalhe, a pessoa só vai fazer se ela quiser. Então, a gente coloca aqui, mas a gente sabe que tem muita gente que não faz, tá? E não quer fazer. Aí aqui nós vamos falar como aplicar a metodologia 5S. Nós vamos falar como aplicar isso. Aí nós temos, o foco da metodologia 5S é ter processos organizados e sistemáticos, e sem perda de tempo, ou atividades improdutivas. E é isso que todas as empresas querem. Tá? Independente. Gente, hoje o tempo, o pessoal vê muito a produtividade do funcionário, o horário que chega, o horário que sai. Eu tinha comentado com vocês, sobre a parte da valorização do ser humano. É tão engraçado, por exemplo, nessa pandemia, se você estava trabalhando, você já deve ter ouvido a bendita frase: você não quer, tem muita gente aí fora que quer. Mas não importa com a qualidade do teu trabalho, isso para eles não é importante. O importante é ter uma pessoa que recebe menos que você, porque está passando certamente apertado, e vai baixar o valor para trabalhar. Então existem essas coisas e a gente tem que ficar sempre atento. Aí fala de valorização do ser humano.
Muitas empresas já têm projetos que fazem isso, tá? Já tem alguns anos isso. Mas, por exemplo, as empresas mais do interior, agora que está entrando nessa fase. Ok? Então vamos lá. Pensando no processo comercial e na rotina de vendas de uma companhia, tudo que traz um impacto positivo na produtividade é bem-vindo. Alto padrão de qualidade, colaboradores engajados e com um bem-estar muito maior, tanto pessoal quanto profissional, é o que todos buscam. Agora que já conhecem o que significa cada S, fica mais fácil aprender quais etapas precisam ser preenchidas, mas para isso é necessário que todos estejam convencidos da sua importância para o bem-estar comum. Para isso, precisa entender alguns passos para aplicar a metodologia 5S no dia a dia de uma empresa. Iremos comentar 4. Então aí você tem comissão com influenciadores. Escolha algum colaborador que serão os guardiões do S, da metodologia. Identifique quais têm mais influência acerca dos demais membros de cada time e capacite-os. A intenção é que eles mostrem aos demais a importância de implementar o método que mostra as boas práticas acerca disso. Agora nós temos também o trabalho de análise de correções. Tá? Essa comissão precisa identificar quais são os problemas que a empresa tem e, com base na metodologia 5S, fazer uma análise de como cada etapa corrige as irregularidades, né? As falhas, os erros. Uma maneira que pode deixar esse trabalho mais fácil e visual é o uso da análise SCORT. Embora não seja voltada apenas para processos internos, serve para deixar mais claro o que foi mapeado. A implementação da metodologia. Os influenciadores, juntos dos demais colaboradores e gestores, precisam policiar-se para que todas as etapas sejam cumpridas ou no seu devido tempo. É preciso haver uma mobilização coletiva para que efetivamente faça sentido a aplicação da metodologia. Para isso, investir em uma apresentação atrativa a todos pode ser uma boa forma de mostrar sua importância. Evidenciar ganhos com bem-estar pessoal e profissional, aumento da produtividade e empoderamento dentro do trabalho são bons caminhos a serem seguidos. A avaliação constante, pessoal, isso a gente tem que estar sempre avaliando. Depois de implementada a metodologia 5S, é preciso acompanhar como ela vem colocando em prática e medir o seu resultado. Reúna periodicamente os influenciadores para que eles passem um relatório mais detalhado para os gestores, por exemplo. Mas outros métodos de avaliação podem funcionar e fica a critério do que a empresa definiu e do que ela consegue realizar também. O importante é não esquecer de monitorar, aprimorar esse trabalho continuamente. Desta forma, isso se tornará um hábito, um processo, tempos de trabalho otimizados serão rotinas da empresa. Agora chegou a hora de a gente praticar um pouquinho, né? A gente vai usar o PowerPoint. Aqui eu peço para vocês entrar no Office, mas a gente pode entrar, se a gente tiver o PowerPoint instalado na máquina, pode fazer normalmente, tá? Sem problema nenhum. Eu vou usar o meu aqui. Vou abrir o PowerPoint. PowerPoint. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma apresentação em branco. Aí nós vamos no layout, escolher o layout branco também. Depois nós vamos no menu inserir, vai trabalhar com Smart Art e hierarquia. Aí nós vamos selecionar a opção hierarquia. Então vamos lá. Apresentação em branco. Aqui nós vamos no layout, vamos colocar o layout branco. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos lá no inserir, opção Smart Art e hierarquia. Então nós vamos lá, inserir, Smart Art, nós vamos colocar hierarquia. Agora aqui nós temos os cronogramas, os organogramas.
Nós vamos colocar a hierarquia de novo. Clicou nele, ok. Agora o que nós vamos fazer? Ó? Nós temos diretor, coordenador, supervisor de vendas, professor de tecnologia, professor de idiomas e divulgadores. Então vamos lá, vamos fazer primeiro o diretor. Vamos clicar aqui. Diretor. Você pode usar aqui também, tá? Tanto aqui, tanto aqui. Aí qual que é o próximo? Coordenador. Aqui, supervisor de vendas. Aqui nós temos, ó, professores de tecnologia, professores de idiomas e divulgadores. Professores de tecnologia, os professores de idioma e aqui os divulgadores. Tá aí, clicamos fora. Tá? Nós já montamos o nosso organograma aí. Mas nós vamos salvar ele. O nome organograma. Então, vamos lá. Arquivo. Salvar. Vou procurar uma pasta aqui para a gente salvar. Vou salvar dentro dessa pasta mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó, organograma. E vou salvar. Ok? Agora aqui vocês têm um questionário para responder para mim. O que é hierarquia? Qual a diferença de cargo e função? Cite e explique os 5 S. Aqui eu quero que vocês façam de acordo com as suas palavras. Tá? Não precisa pegar nada no texto. Né? Vocês vão fazer o que você vai citar, o que você entendeu e explicar da forma que você entendeu os 5 S. Tá? Os próprios nomes dizem, né, que eles são. Ok? Eu vou colocar no final aqui da aula um vídeo detalhado sobre a Scott que eu falei para vocês. Tá? Seria essa daqui, ó. Onde eu falei, eu vi aqui. Aqui, ó. Tá, vou colocar um vídeo aí explicando para vocês da análise Scott. Certinho, pessoal? Então agora, nessa sequência, eu vou deixar um vídeo, tá? Um vídeo curto, falando sobre a análise Scott, tá? Para vocês entenderem melhor o que é. Análise SWOT. Você já deve ter ouvido que a análise SWOT é uma ótima ferramenta para qualquer tipo de negócio, certo? E sim, ela é realmente muito poderosa, tanto para quem está planejando montar um negócio próprio, quanto para aqueles que já têm uma empresa existente. Então vamos mostrar agora como fazer uma análise SWOT de um jeito simples e direto, e vamos usar exemplos e dicas incríveis para facilitar o seu entendimento desse processo. E fica aqui com a gente até o final desse vídeo, porque vamos mostrar um exemplo para ficar o mais claro possível, combinado? Antes de começar, você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? Para começar, uma análise SWOT é uma ferramenta incrivelmente simples, mas muito poderosa, que irá te ajudar a desenvolver sua estratégia de negócios. Ela tem como principal objetivo identificar as características chaves de uma empresa e do mercado em que atua, sendo dividida em duas partes: ambiente interno, onde serão identificados os pontos fortes e as fraquezas da empresa, e o ambiente externo, onde estão as ameaças e oportunidades. A análise SWOT é uma ferramenta que faz o diagnóstico da empresa e do mercado, auxilia e muito na tomada de decisão da empresa, aponta o que a empresa precisa melhorar
Identifica itens chaves para a gestão da organização, o que implica estabelecer prioridades de atuação. E por fim, prepara planos estratégicos para aproveitar oportunidades de mercado e resolver problemas e riscos. Resumidamente, ela poderá ser utilizada como base para a gestão e planejamento estratégico da empresa. Agora, o que significa SWOT? SWOT é uma abreviação em inglês de 4 pontos utilizada nessa ferramenta, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Só que em alguns lugares você vai encontrar na análise SWOT como FOFA, que é a abreviação desses 4 pontos que acabamos de falar. Se quiser baixar o nosso e-book grátis com um template em PDF da análise SWOT, é só baixar lá no nosso blog. Vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tudo bem? Forças e fraquezas são encontrados no ambiente interno da empresa, ou seja, eles representam os itens que a empresa tem controle e que pode mudar quando precisar, como por exemplo, produtos, equipes, preços, localizações, estruturas, entre outros. Forças são os elementos e características do seu ambiente interno que representam uma vantagem sobre a concorrência e no mercado que atua. Como, por exemplo, uma sorveteria que tem uma excelente localização no centro de uma cidade turística pode ser considerado como uma força. Da mesma forma, um restaurante que tem o melhor cozinheiro do país também é uma força. Fraquezas são as características e elementos do seu ambiente interno que desfavorecem a sua empresa em relação à concorrência e ao mercado que atua. Por exemplo, uma fábrica de roupas que tem um equipamento muito antigo dá problema diversas vezes. Isso é uma fraqueza, porque prejudica a carga produtiva dessa empresa, além de gerar mais custos para manutenção. Ou então, um hospital que tem uma equipe pouco qualificada e desinteressada pelo trabalho, também é considerado uma fraqueza. Repare que nesses dois exemplos, as empresas têm um controle sobre essas fraquezas e pode tentar mudar isso de alguma forma. Oportunidades e ameaças são encontradas no ambiente externo da sua empresa. Podemos citar como exemplos clima, taxa de juros, mudanças de legislação, câmbio, desastres naturais, crises econômicas, eleições, entre outros pontos. Você pode aproveitar as oportunidades e se proteger das possíveis ameaças. Oportunidades. Sempre que um fator externo cria um cenário favorável para a empresa, ele representa uma oportunidade. Por exemplo, imagine uma empresa que produz canudos biodegradáveis quando o governo anuncia que será proibida a venda de canudos de plástico. É uma baita oportunidade para essa empresa aumentar suas vendas, já que seu produto segue as novas regras impostas pelo governo, enquanto a maioria dos seus concorrentes não. Ou então uma empresa de turismo do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas de 2016 que aconteceu nessa cidade. É uma outra grande oportunidade para esse tipo de empresa. Ameaças são todos os elementos e conjunturas que criam um ambiente desfavorável para a empresa e sobre as quais a empresa também não tem controle. Por exemplo, o aumento do preço de combustível é uma ameaça para as empresas de transportes. Ou então, o aumento das chuvas e tempestades em uma cidade com lindas praias também é uma ameaça para os hotéis desses locais. Quando você fizer a análise SWOT para a sua empresa, você estará armado com uma estratégia sólida para priorizar o trabalho que precisa ser feito, tanto para consolidar quanto para expandir seus negócios. Além disso, você pode pensar também que já sabe tudo o que precisa ser feito para fazer sua empresa ter sucesso. Porém, a análise SWOT te forçará a analisar sua empresa de novas maneiras e de pontos de vista diferentes. Através dela, você verá pontos fortes e fracos e como poderá utilizá-los para aproveitar as oportunidades e se proteger das ameaças existentes no seu mercado. Se estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa seu like para ajudar a gente a trazer mais conteúdos desse tipo para você, combinado? E já se inscreve também aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai trazer também. Agora, quem deve fazer uma análise SWOT? Para que uma análise SWOT seja eficaz, os líderes da empresa precisam estar profundamente envolvidos. Essa não é uma tarefa que pode ser delegada para qualquer pessoa. Mas os líderes da empresa também não devem fazer o trabalho sozinhos. Para obter melhores resultados, o ideal é reunir um grupo de pessoas com diferentes perspectivas sobre a empresa. Feito isso, selecione pessoas que possam representar diferentes aspectos da sua empresa. Por exemplo, um responsável pela área do produto, outra de marketing e vendas, uma pessoa de finanças, alguém do RH, entre outros setores. Quanto mais diferente o perfil das pessoas selecionadas, melhor para o desenvolvimento da SWOT. Mas se você está começando a montar seu negócio próprio sozinho, ainda assim é possível fazer uma análise SWOT. Você pode juntar pontos de vista adicionais de familiares e amigos que conhecem um pouco sobre a sua empresa. Até porque o importante é ter diferentes pontos de vista para você conseguir ter uma análise mais aberta da sua empresa, e não só o seu, ok? Quando usar a análise SWOT? A análise SWOT pode ser feita em qualquer momento que as empresas acharem necessário, mas é sempre bom ter essa ferramenta atualizada. Dessa maneira, você estará bem mais preparado e planejado para o andamento do seu negócio. Para quem está começando ou startups, uma análise SWOT faz parte do processo de planejamento de negócios. Isso ajudará a desenhar uma estratégia para que você comece com o pé direito e saiba o rumo que seguir. Porque ela vai te ajudar, e muito, a enxergar sua empresa de uma maneira mais ampla e identificar muitos pontos importantes para você ter uma tomada de decisão bem mais assertiva.
Além disso, as empresas já existentes podem usar uma análise SWOT para avaliar sua situação atual e determinar sua estratégia para avançar. Mas se lembre de que as coisas mudam constantemente. Por isso, você vai precisar reavaliar sua estratégia sempre. No nosso blog temos um post que mostra perguntas que podem te ajudar a inspirar sua análise SWOT. Vamos deixar o link deste post aqui na descrição desse vídeo, tudo bem? Exemplo de uma análise SWOT. Agora, como dissemos no início desse vídeo, vamos mostrar para você um exemplo de análise SWOT de uma empresa fictícia. Para ajudar a ter uma melhor noção do que realmente é o exemplo do SWOT, vamos utilizar uma pousada em Fernando de Noronha, lá em Pernambuco. Essa pousada planeja abrir seu primeiro local em uma praia bastante procurada pelos turistas em Fernando de Noronha. Então veja como poderia ser sua análise SWOT. Forças. A localização pode ser uma força porque tem um ótimo local com pé na areia. Acomodação também, porque a gente tem quartos grandes e aconchegantes. Fora a gerência, excelentes profissionais com grande experiência para gerenciar a equipe da pousada. Como fraqueza, podemos citar a falta de reputação. Por ser nova, a pousada ainda não é conhecida no mercado. E investimento pode ser citado como uma fraqueza, porque também não possui um poder de investimento muito alto quando comparado com a concorrência. Já oportunidades, a gente pode citar a procura, porque o turismo na região aumentou 10% em relação ao último ano. E um grande evento vai acontecer na cidade, e isso vai atrair muito turistas, o que a gente pode ver como uma oportunidade também. Já ameaças, a gente pode citar a concorrência, porque uma grande rede de hotéis anunciou que irá construir um resort próximo à pousada. E também o clima e o tempo pode ser citado como uma ameaça, porque o aumento das chuvas e a diminuição da temperatura pode fazer com que a procura pelo turismo na região diminua também. O que fazer depois de preencher a análise SWOT? Com sua análise SWOT completa, você está pronto para convertê-la em uma estratégia real. Afinal, o exercício é sobre uma produção de uma estratégia que você pode trabalhar durante os próximos meses. O primeiro passo é olhar para suas forças e descobrir como você pode utilizá-la para aproveitar suas oportunidades. E então veja como as suas forças podem combater as ameaças que estão no mercado. Além disso, analise como as suas fraquezas podem atrapalhar e avalie como elas podem ser melhoradas. Em suma, essa sua análise para produzir uma lista de ações que você pode e deve executar é de extrema importância para sua empresa. Explicando com o nosso exemplo. Considerando o nosso exemplo da pousada de Fernando de Noronha, podemos citar como um plano de ação feito através da análise SWOT. Aproveitar suas forças para atrair clientes que forem para Fernando de Noronha para participar do festival de música, oferecendo descontos ou cortesia para os que optarem em se hospedar na sua pousada. Apesar do baixo poder de investimento, deve-se criar um plano de marketing de baixo custo para aproveitar o aumento do turismo na cidade, visando novos clientes e enfatizando que possui uma ótima localização com excelentes quartos. Por exemplo, que tal tentar uma parceria com agências de turismo ou sites de reservas de hotéis? Atraindo novos clientes, é possível começar a resolver uma das suas fraquezas, que é a falta de reputação. E com o aumento do número de clientes, haverá um faturamento maior que, consequentemente, pode aumentar a verba para investimento de marketing. Para se proteger da chegada da grande rede de hotéis, a pousada pode se posicionar como um local que trata seus clientes de forma personalizada, com um clima bem familiar, até porque é bem menor que um resort, fazendo com que a sua equipe tenha uma relação bem mais próxima e exclusiva com seus hóspedes. E para se proteger do aumento de chuvas e frio, a pousada pode pensar em pacotes promocionais para essas épocas. Além disso, criar eventos especiais nessas épocas pode ser uma boa saída para atrair clientes, mesmo com chuva e frio. Enfim, esses foram apenas alguns exemplos básicos para tentar ilustrar como funciona a análise SWOT na prática. O mais importante a fazer é cruzar os 4 pontos: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, de modo que as fraquezas e ameaças sejam diminuídas ou até mesmo eliminadas, e aproveitar as forças e oportunidades para se estabelecer e crescer ainda mais. Dito isso, com o objetivo definido e com sua lista de ações em mão, olhe para o calendário da sua empresa e comece a colocar metas nele. O que você deseja realizar em cada trimestre ou mês do calendário e assim por diante. Mais uma vez, a análise SWOT fará com que você tenha uma lista de ações e tarefas que precisam ser organizadas em ordem de prioridades e com datas definidas para serem executadas. Então tá aí, pessoal, foi um vídeo curto, né, falando da análise do SWOT, para vocês terem uma visão melhor aí do que seria. Depois a gente vai comentar dela mais, tá? Mas foi só um resuminho aí para vocês entenderem melhor sobre essa, porque aqui nós só comentamos, né? Na outra nós passamos, o 5S nós passamos por todas as etapas, e aqui nós só comentamos, então por isso que eu resolvi mostrar para vocês. Certinho, pessoal? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.